A história começa num lago tranquilo, onde o jovem chamado Alec estava sentado com a sua vara de pescar. Um estranho mago chamado Elders pergunta ao garoto se ele quer aprender magia, e os dois começam a treinar juntos. Para iniciar o treinamento, Elders pendura um alvo diante de Alec e pede para que ele se concentre. Ele descreve uma história vívida, ajudando o Alec a acreditar que estava preso numa situação em que precisava usar magia para salvar os seus amigos. Com a intensa concentração, Alec invoca um círculo de fogo e o seu mestre o orienta a se acalmar e liberar a energia. Quando Alec relaxa, ele lança uma bola de fogo e acerta o alvo. Feliz por ter dominado o feitiço, ele comenta com o Elders ali que foi mais difícil do que os feitiços normais. Só que o Elders lembra ele de que pessoas comuns levam um mês para aprender um único feitiço, enquanto o Alec dominou isso daí em apenas um dia, né? Motivado pelo sucesso, o garoto sente vontade de aprender mais feitiços, mas o Elders lembra ele de descansar. Ele fala para o Alec parar o treinamento e pescar pelo resto do dia. O Alec então se senta ali para pescar, só que lógico, o garoto ficou desapontado por não estar aprendendo mais nada, e o Elders diz para ele não apressar o processo, garantindo que naturalmente se tornaria um grande mago por conta do seu incrível talento. Surpreso com tudo, o Alec pergunta a Elders se ele realmente precisa dos seus ensinamentos, mas o mago permanece em silêncio. De repente, um peixe enorme começa a puxar na linha do Elders, mudando todo o assunto, e ali se divertindo com a falta de habilidade do Elders em pesca, o Alec ajuda ele a capturar o peixe. Os dois puxam com força e acabam caindo ali para trás de tanto esforço. Ao verem o peixe se debatendo, o resultado do seu trabalho ali, mestre e aprendiz começam a rir juntos. No dia seguinte, Elders entrega ao Alec um livro para poder estudar fórmulas mágicas. O Alec acha meio difícil entender ele, então Elders começa a lhe ensinar os padrões nas fórmulas. Eles passam os dias estudando juntos, aprendendo as intrincadas estruturas mágicas, até que um dia começa a nevar. Alec interrompe a ligação do Elders e se acerta num floco de neve, iniciando uma brincadeira de guerra de neve. No entanto, a felicidade deles é breve, porque Elders decide partir para uma capital no verão. Alec fica triste por não vê-lo mais, e Elders o alerta para nunca se tornar um mago da corte. Confuso, o Alec pergunta por que ele ensinou magia, e o Elders revela que ele estava retribuindo uma bondade da falecida mãe do Alec. Depois das suas palavras finais, Elders se vira e parte, deixando o Alec para trás. Muitos anos se passaram, Alec estuda na Academia Real de Magia agora, e ao olhar os registros dos alunos, descobre que Elders se formou como o melhor estudante e se tornou um mago da corte, só que ele foi posteriormente banido do reino. O Alec ficou confuso com a corte real, e para retribuir a gentileza de Elders, ele decide mudar o sistema, tornando-se ele mesmo um mago da corte. Algum tempo depois, Alec trabalha como mago da corte no grupo do príncipe herdeiro Regulus, e aí, cara, depois de uma batalha feroz, o príncipe se vira e demite ele do cargo. Chocado, o Alec pergunta por que ele está sendo expulso, e Regulus pede para que ele diga quais são as suas funções. O Alec responde que o seu trabalho é ajudar o príncipe com magia, e o Regulus começa a falar ali, lembrando de que ele falhou nessa função aí na batalha anterior. O príncipe explica que ele luta na linha de frente como espadachim, enquanto o mago Lenny lança poderosos feitiços ofensivos, né? Cara, o tanque protege eles ali dos ataques inimigos. O Regulus ele acredita que os feitiços de suporte e aprimoramento do Alec são completamente inúteis para o grupo. O Alec então tenta explicar porque usa apenas magias de apoio, mas o Regulus o interrompe e ridiculariza ele por ser fraco. Lenny também entra na conversa provocado ali por ser um cara passivo, né, tentando evitar situações perigosas, e ele revela que sempre odiou a atitude covarde de Alec e só aceitou ele porque Regulus quis o garoto no grupo. Com a rejeição agora aberta do Regulus, cara, tanto Lenny quanto o Ix, que era o outro cara, se sentem à vontade para expulsá-lo também. E o Regulus ele diz que via potencial no Alec, né, por ele ter se formado como um dos melhores magos da corte, mas agora acredita que ele é só um cara que comprou o seu lugar no topo. Mais uma vez, Alec tenta se defender, mas Regulus nota ali uma adaga no seu cinto e arranca dele. Ele o repreende por carregar uma arma, dizendo que não permite que plebeus possuam tais coisas. Alec explica que ele estava apenas se preparando para os perigos em potencial, mas Regulus o agarra pela gola, furioso, chamando os plebeus de um bando de idiotas incapazes de obedecer. Alec obedece às ordens básicas e fica em silêncio. Regulus arranca a túnica dele, né, do mago, e mais uma vez diz que ele não merece o cargo de mago da corte. As duas palavras do príncipe fazem Alec entrar em pânico e silêncio, né? E aí o grupo acaba seguindo para a masmorra, deixando ele para trás. Depois disso, o Alec volta para sua casa para estudar a masmorra, sabendo que o príncipe não tem força mágica suficiente para enfrentar monstros mais poderosos lá no nível 30. O Alec então ele toma as precauções extras para proteger o príncipe, ele parte para a capital, pede para os guardas reais que o deixem entrar, mas eles recusam, lembrando ele de que ele perdeu o título de mago da corte. Enquanto os guardas apontam que plebeus não são permitidos no interior do castelo, Lenny aparece e começa a zombar do Alec de novo, mencionando alguns rumores de que ele teria entrado no nível 67. Então, ela acredita que, cara, ele apenas inventou histórias para parecer poderoso. Ao se virar para entrar, Alec tenta segui-la, mas os guardas bloqueiam seu caminho. Então, o Alec estende um pergaminho ali, implorando para que Lenny entregue ele ao príncipe. E ela se vira
pega o pergaminho e Alec pensa que ela pelo menos faria esse pequeno favor, só que Lane dá um sorriso frio e rasga o pergaminho na frente dele. Se virando novamente para sair, ela ordena que os guardas se livrem dele. Depois disso, Alec retorna à cidade se sentindo triste por não ter conseguido mudar a corte real, mesmo depois de 4 anos de luta. Enquanto ele estava lá, perdido nos seus pensamentos, a antiga líder do grupo de Alec, chamada Yora, nota ele parado ali. Ele se vira para olhar e ela rapidamente corre para abraçá-lo. Os dois se sentam juntos, Alec conta a Yora tudo o que aconteceu, e entendendo por que ele está deprimido, Yora se irrita com a corte do reino de Galana, que considera completamente irracional. Enquanto ele reclama da obsessão deles em segregar os plebeus e os nobres, Alec se preocupa com que alguém possa ouvi-los por ali. Só que Yora aponta que eles estão sozinhos, antes de se lembrar do sofrimento do Alec. Ele diz que ficaria tudo bem, e ela se mostra feliz por ter sido expulso do grupo do príncipe. Isso confunde Alec, então Yora relembra da promessa de que fez anos atrás, recrutar ele de volta para o grupo dela, dizendo que veio até a capital apenas para isso. Yora se levanta e pergunta a Alec se ele pode se juntar ao grupo dela agora. E enquanto ele fica meio chocado, Yora repete o convite, dizendo que precisa do poder dele. O Alec, emocionado, lembra que ele foi banido da corte por ser considerado inútil, mas Yora apenas ri e diz, cara, isso não importa. Ela explica que todo o grupo estava esperando por ele voltar, relembrando o potencial do Alec, e afirma que ele pode até se tornar o mago da corte novamente, se não quiser se unir ao grupo. E aí lágrimas começam a aparecer nos olhos do Alec, ele se levanta para se juntar a ela. Yora sorri e deseja o melhor para as futuras aventuras dele, dando as boas-vindas a Alec de volta ao grupo da classificação A, chamado Lasting Period. Enquanto Yora segura suas mãos, Alec se sente feliz por retornar ali para os amigos antigos e depois disso ele começa a voltar para casa juntos. Enquanto dorme na carruagem, o Alec se lembra do aviso de Eld, nunca se tornar um mago da corte. Aí, irmão, quando ele acordou do sonho, Yora disse que não tem uma certa distância até a cidade natal dele. Alec acena com a cabeça, mas permanece acordado, o que preocupa Yora. Ele explica que tudo aconteceu exatamente como Eld havia alertado, e aí ele começa a voltar a ficar um pouco pensativo. Enquanto isso, na capital real, temos lá o príncipe Regulus descobrindo que Alec deixou o reino, depois de Lane contar a ele sobre como se tornou um aventureiro, e aí o Regulus ele começa a zombar do Alec por se autoproclamar o maior gênio da academia de magia, achando que ele era um covarde simplesmente por fugir. Lane oferece uma bebida para comemorar o novo membro do grupo, e ela comenta que o novo integrante é uma ótima adição, porque tem um talento brilhante da família nobre Duque Fornius. O Regulus ele aceita a bebida, dá um gole enquanto Lane observa, age como se pudesse conquistar toda a masmorra com a sua força, enquanto o príncipe embriagado começa a rir arrogantemente. Alec e Yora finalmente retornam para a cidade natal, Phison, deles, e o Alec se sente muito feliz por estar cercado de tantos aventureiros. Yora diz que eles vão explorar uma masmorra a oeste da cidade. Antes de partirem, Yora também lembra que precisa registrar Alec na guilda dos aventureiros. Só que ao entrarem lá, a recepcionista informa que é necessário uma licença especial para explorar masmorras mais profundas do que o nível 30. Ela também explica que apenas aventureiros registrados há mais de 2 anos poderiam obter essa licença. E Yora fica irritada, pergunta se essa recepcionista aí tem alguma outra forma de fazer isso, porque o membro do grupo dela não recebeu essa carta ou algo do tipo. A recepcionista explica que Kra ameaçou a guilda para poder entregar o passe para ela, deixando Yora completamente envergonhada. Depois disso, Yora se senta ali para comer com Alec, chateada porque K simplesmente estragou o trabalho dela. Ela só deu uma mordida no seu sanduíche e reclama por não poderem esperar mais 2 anos para poder entrar no 52º andar da masmorra. Só que o que acontece? A Yora ela acabou se animando depois de terminar a refeição, decidindo explorar as áreas mais fáceis por enquanto. Alec fica surpreso, só que ela começa a explicar que seria um bom aquecimento para as aventuras mais sérias. Animada novamente, Yora se levanta e diz a Alec para apontar o tempo com ela na cidade das masmorras. Depois do almoço, eles seguem para a masmorra, onde um enxame de insetos monstruosos o cerca, e Yora lança uma magia defensiva em Alec para poder avançar ali e cortar os insetos. E acaba que Yora fica muito feliz com o trabalho em equipe, mas observa que essa masmorra inicial está estranhamente difícil de limpar. À medida que os insetos começam a se multiplicar, Alec comenta que algum acidente deve ter acontecido nos níveis mais profundos da masmorra. Yora lança uma magia defensiva em si mesma e começa a avançar, mas Alec diz que não é seguro. Se sentindo confiante, ela continua dizendo que Alec perdeu a sua antiga coragem. Yora o lembra de que ele nunca recuava diante do monstro e pede para que confie no seu julgamento. Observando os monstros se reunindo e bombardearem o escudo de Yora, Alec se sente preso, mas ele se recorda de que não é mais um mago da corte tentando ajudar sua equipe mimada. Então ele se sente livre para ajudar sua amiga. Alec se concentra, reúne sua magia, Yora percebe o seu foco, e aí ele libera um poderoso feitiço de fogo que incinera todos os insetos. Yora fica muito feliz por ver o antigo espírito do seu amigo retornando, mas Alec salta para eliminar mais alguns insetos atrás dela. Então, quando o enxame completo começa a cercar os dois, Yora lança um grande escudo enquanto Alec prepara um feitiço massivo.
Os insetos começam a zumbir inutilmente ao redor deles, e quando Alec invoca um enorme círculo mágico, liberando devastadores feitiços ali de trovão que destrói completamente todos os bichos. Aliviado pela luta ter acabado, Alec respira e Yora parabeniza ele. De repente, um monstro gigante em forma de verme surge do chão e captura Yora. Sem tempo para poder descansar disso tudo, o Alec percebe que esse verme deve ser o motivo pelo qual os insetos estavam tão agitados. E enquanto Yora balança presa nos dentes do monstro, Alec lembra de que possui magia de suporte mais forte da academia. Ela sorri, lembrando de que tem os feitiços ofensivos mais poderosos para ajudar, e com o apoio de Yora, Alec invoca um dragão flamejante que se enrola acima da sua varinha, e aí ela entoa um feitiço absurdo chamado Tornado Flamejante e lança em direção ao verme. O dragão engole instantaneamente o monstro e queima todo o seu corpo até virar cinzas, deixando Yora segura dentro de uma bolha defensiva. Depois de pousar no chão, Yora corre até o Alec. Aí, mano, ela começa a elogiar o cara pelas habilidades dele, e ela diz que, cara, ele é o mago mais forte do mundo. O Alec aceita esse elogio de uma forma tímida, e ela começa a pensar que o Alec tá agindo assim exatamente como nos velhos tempos, lembrando-se de uma das batalhas anteriores do grupo. Algum tempo depois, o grupo de Yora estava lutando contra a Hidra. O cavaleiro tentou atacá-la, mas a sua lança ricocheteou inofensivamente na pele do monstro. A arqueira do grupo tentou distraí-la, mas o cavaleiro ficou irritado por ela simplesmente ter o interrompido. Enquanto discutem, a Hidra cospe uma enorme bola de fogo contra eles. Yora bloqueia o ataque com uma parede de gelo, mas outra cabeça de monstro lança um feitiço de relâmpago. Ela bloqueia com o escudo da terra, mas sente-se exausta de lidar com tantos elementos ao mesmo tempo. Quando a situação parece desesperadora, Alec chama todos por trás, e aí o grupo finalmente se sente aliviado quando ele combina os 5 elementos em um único feitiço devastador que rasga completamente a poderosa Hidra. Felizes por terem o velho amigo de volta, o grupo corre para cumprimentar Alec, porque registraram os recordes ali limpando o nível 68 e ficaram empolgados para se aventurar ainda mais fundo e fazer histórias juntos. E assim, a gente finaliza o primeiro episódio aqui do canal de mais um anime dessa temporada. Se você curtiu, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente acompanhar muito mais por aqui, galera. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo que vem amanhã. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!